A questão desafio, essa questão ela envolve o tema de regência verbal, uma questão aplicada pela banca IBFC. Temos aí 4 alternativas e o enunciado pede que nós encontremos a alternativa que tenha a regência verbal aplicada corretamente, certo? Então, primeiro vamos relembrar o que é uma regência verbal, né? Primeiro, o que é uma regência, porque nós temos 2 tipos de regência. Temos a regência nominal e a regência verbal. Então, vamos primeiro entender o que é regência, e aí a gente parte especificamente para a regência verbal, que é o foco dessa questão. Então, vamos lá. O que é regência? Quando a gente fala de regência, a gente fala de uma transição, de uma continuidade, uma conexão entre um verbo ou um nome, por isso que nós temos regência verbal e regência nominal, com um complemento. E aí, nessa conexão, nessa relação que o verbo ou o nome vai ter na sequência um complemento, então, essa relação do verbo ou nome com o complemento, nós temos que averiguar a necessidade ou não de um conectivo, de um elemento que faça essa ponte, que é a preposição. Então, a regência nada mais é do que a análise que fazemos de um termo que a gente chama de regente, que vai ser um verbo ou um nome, a relação dele, a exigência, a necessidade dele de se conectar ao termo seguinte, que é um complemento, que a gente chama de termo regido, e nessa relação nós vamos observar se o termo regente, que é o primeiro termo, se ele vai exigir ou não a preposição. E aí percebam que não só verbos exigem preposição para chegar ao complemento. Também temos nomes que exigem preposição, certo? Então, é muito importante você observar nesse conteúdo de regência, nesse primeiro momento, se há ou não a necessidade de uma preposição e qual preposição para se chegar ao complemento, tanto um nome como um verbo. A regência pode ocorrer verbal ou regência nominal. Além disso, nós temos alguns nomes e principalmente alguns verbos que eles admitem, a depender do significado, a depender do contexto, eles admitem tipos de regências diferentes. O mesmo verbo ou o mesmo nome pode admitir, em determinado contexto, com uma utilização específica, a não presença de preposição, mas em outro contexto, com outro sentido, pode exigir a presença de preposição, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui um verbo aspirar. Então, é um verbo que não está aqui na nossa questão, eu vou utilizar como exemplo. E aí, o verbo aspirar. Se você me pergunta, professor, o verbo aspirar, quando eu for escrever o complemento dele, dar sequência na oração, eu preciso ou não utilizar uma preposição? E se precisar, que preposição é? Primeiro, você tem que ver o sentido desse verbo aspirar. Porque assim como outros verbos, um rol de verbos e até de nomes, ele faz parte do grupo que, a depender do sentido que esteja sendo utilizado, ele vai exigir uma preposição ou não. E há casos de outros verbos que podem mudar o tipo de preposição que é mais adequada, que é exigida naquele contexto. Então, vamos lá. O verbo aspirar. Nós temos 2 sentidos aqui mais comuns. Do verbo aspirar, no sentido de almejar, então algo que eu tenho como meta, que eu pretendo alcançar, e aspirar no sentido de inalar. Lembre do aspirador de pó. Então, se for no sentido de inalar, eu aspirei o pó. Porque quem aspira, no sentido de inalar, aspira algo. E o verbo aspirar, no sentido de almejar, aí, nesse sentido, mesmo sendo o verbo igual,
da outra oração, mas nesse sentido de almejar, eu aspiro ao cargo público, então aspiro a algo. Então, o verbo aspirar, no sentido de almejar algo que eu quero atingir, exige a preposição a. O verbo aspirar, o mesmo verbo, só que em outro sentido, no sentido de inalar, dissolver, nesse caso, aspirar ao pó, não exige preposição. Então, percebam que a regência tem momentos que o mesmo verbo, a depender do sentido, ele pode exigir ou não preposição. Há verbos que a regência dele é sempre igual, certo? E outros verbos que, em determinado momento, pode exigir preposição e, em outro sentido, em outro contexto, não, certo? Então, no estudo de regência, o que é importante? Primeiro momento é o que eu estou fazendo aqui com vocês, entender a lógica. Entender a lógica, como é que funciona a regência, o que é que está por trás, quais são os pilares, a base desse conteúdo, que é a relação de termo regente, que é o primeiro termo, é o nome ou o verbo, e termo regido, que é o complemento. E aí, na relação entre eles, lembrem de olhar o sentido do verbo, porque nesse exemplo do verbo aspirar, o sentido é essencial naquele contexto, e o conhecimento da regência daquele verbo ou daquele nome, certo? Então, é muito importante, no primeiro momento, isso, entender que, a depender do sentido, a regência muda. Em alguns casos, há regências fixas, tem verbos e nomes que eles sempre são da mesma regência e outros são variáveis. E aí, como não tem como a gente aprender todos os verbos da língua portuguesa e todos os nomes que exigem complemento, o que é que a gente faz? A gente tem um rol de verbos e nomes que são mais recorrentes em provas de concurso. E é justamente nesse rol que a gente vai ter um conhecimento aprofundado, tentar um maior domínio, porque são termos, são verbos e nomes mais recorrentes, certo? Então, vamos à questão. Já que eu fiz essa introdução, vocês vão entender agora na análise, vai ficar mais objetiva e clara. Assinala a alternativa correta quanto ao uso da regência verbal, certo? Lembrando, a questão é de regência verbal. Poderia ser uma questão de regência nominal. Se a regência é verbal, teu foco é no verbo, aí o verbo vai ser o termo regente, que é o termo que vai exigir ou não uma preposição para se conectar ao termo seguinte, que é o complemento, o chamado termo regido. Então, vamos lá. Letra A gente está procurando a correta, só tem uma construção correta. O viaduto que passo todos os dias está em reforma. Então, nós temos que identificar qual é o verbo principal, que é fruto da nossa análise, que ele gera essa regência. Então, é o verbo passar, né? Tá? Conjugado como passo. Letra B, o filme que assistimos ontem foi muito emocionante. Então, destacamos o verbo assistir, né? Na flexão, assistimos. Ah, professor, mas tem o verbo foi, tem o verbo estar, mas são verbos de ligação. Verbos de ligação não têm regência, certo? Verbos de ligação, eles servem apenas para ligar o sujeito a uma característica dele, certo? Mas não tem regência. Então, nós vamos no verbo principal ali. Nós obedecemos às regras da escola rigorosamente. Então, o verbo obedecer. E letra D, ele quer que o chefe concorde com sua proposta. Então, aqui eu destaquei os verbos principais. A questão pode vir ou não com esse destaque. Aí vamos para a análise. Ó. Aqui tem um detalhe muito importante que eleva o nível da questão e traz uma dificuldade na maior parte dos candidatos, que é o seguinte: a regência do verbo não vem depois dele, numa sequência lógica. Ela vem antes por conta, em alguns exemplos, né, nessas primeiras alternativas, ó, por conta da presença do pronome relativo que. Então, quando eu tenho pronome relativo ali antes do verbo, a regência dele, a depender da construção da oração, ela vem acompanhando o pronome relativo, certo?
Então, essa é a dificuldade de alguns candidatos. Ó. Por exemplo, o viaduto que passa todos os dias está em reforma. Ao fazermos a leitura dessa alternativa, soa agradável, até como correto. Mas se observarmos bem, o verbo passar, aqui está dizendo o viaduto que passa. Então, ele passa por algum lugar. Quem passa? Passa por algum lugar. Então, essa é a pergunta que você deve fazer ao verbo. Quem passa? Passa por algum lugar. Então, perceba que o verbo passar, nesse contexto, nesse sentido, ele exige a preposição por. Eu passo pela calçada, eu passo pela rua, eu passo pela estrada, eu passo pela escola. Então, o verbo passar, ele exige a preposição por. Aí, aqui, o viaduto que passo todos os dias. Percebam que não temos a preposição por. E onde é que ela deveria aparecer? Antes do pronome relativo. O viaduto por que passo todos os dias está em reforma. Então, a letra A está errada porque não teve a correta regência do verbo passar, que exige a preposição por nesse contexto. E aí a preposição por viria antes do pronome relativo que. A letra B é similar. Tem pronome relativo se houver a necessidade do verbo, de acordo da regência do verbo, houver a necessidade da preposição, essa preposição virá antes do pronome relativo. Então, sempre, guardem isso, sempre observe se tem um pronome relativo antes do verbo ou do nome fruto da regência. Se tiver, você vai fazer a pergunta ao verbo ou ao nome. Nesse caso é verbal, então são verbos. Se esse verbo exigir a preposição, essa preposição vem antes do pronome relativo. Então, o filme que assistimos ontem foi muito emocionante. Assistir é no sentido de ver. E o verbo assistir no sentido de ver, que ele cai muito em provas, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, o correto é eu assisto ao jogo de futebol, eu assisto à novela, esse a craseado, por conta da preposição a e do artigo feminino, antecedendo a palavra feminina novela. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Se temos um pronome relativo aqui, a preposição a deveria vir antes dele. O filme a que assistimos ontem foi muito emocionante. Então, novamente, um erro de regência pela ausência da preposição, que deveria aparecer, nesses casos, antes do pronome relativo que. Aqui nós não temos o pronome relativo, então a regência vem depois do verbo. Nós obedecemos às regras da escola. Quem obedece, obedece a algo. Então, se obedece às regras, regras é um substantivo feminino e tem o artigo feminino, quando adicionarmos a preposição a, ela iria fazer a fusão com as e deveria ter a presença do acento grave para indicar crase. Então, aqui deveria estar craseado. Novamente, um erro pela ausência da preposição. Aí, letra D. Ele quer que o chefe concorde com sua resposta. Aqui, esse que não é pronome relativo, e quando ele é pronome relativo, geralmente ele vem aqui bem pertinho do verbo. Então, a regência, se exigir preposição, vem depois. Quem concorda? Concorda com algo. Então, ele quer que o chefe concorde com sua resposta correto. Concorde com. Então, a preposição com está aplicada corretamente. Então, gabarito, letra D. É a única alternativa que está com a regência correta, certo? Então, essa é uma importante questão de regência. Sempre observem os termos ou verbo ou nomes. Aqui foi regência verbal.